E aí, povo, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula então. Na última aula eu falei sobre matéria, né? Expliquei o que era matéria, quais eram as suas propriedades gerais e específicas. Então, só para relembrar, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tá? A matéria, pessoal, ela pode se apresentar basicamente, né? Estou falando do ensino fundamental aqui, então a matéria ela vai se apresentar em três estados físicos, tá? Então nós podemos encontrar a matéria em três estados físicos. Quais são eles? O estado sólido, líquido ou gasoso. Aí na imagem que eu coloquei para vocês está escrito em inglês, tá? Então solid, que é sólido, liquid, que é líquido, e gas, que é estado gasoso mesmo, tá? E o que que eu quero que vocês percebam, né? Eu tenho uma matéria dentro desses copos, né? Vou dizer que é água, e aí nós vamos ver o comportamento das partículas, né, que constituem essa matéria, como que elas ficam no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Eu e essa tosse, né? Então, no estado sólido, o que eu gostaria que vocês percebessem é que as partículas dessa matéria, eles se encontram elas se encontram, né? As partículas fortemente unidas, tá? Elas estão fortemente unidas. No estado líquido, olha o que aconteceu. Essas partículas, elas já se separam um pouco e elas adquirem um grau de agitação leve, tá? No estado gasoso, as partículas estão bem distanciadas umas das outras e elas possuem grande agitação, né? Grande grau de agitação, de movimentação, tem muita energia. Tudo bem, gente? Então, ó, no estado sólido, as partículas unidas, bem próximas umas às outras. Até por isso que tudo que é sólido, você vê que é rígido, você não consegue colocar o seu dedo aqui dentro, né? Diferente quando eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho água. Então, se eu colocasse meu dedo lá na água, como as partículas estão mais separadas, eu conseguiria introduzir esse dedo no meio dessas partículas, tá? Porque eu tenho mais espaço entre elas, né? E no estado gasoso existe muito espaço entre essas partículas, tá? Então, no estado sólido, líquido, gasoso, é dessa maneira que a matéria, né? Que as partículas que compõem essa matéria vão se comportar em cada estado, tá? Perdão, de novo, que eu tô gravando já tem um tempo, já tô sem voz. Então, aqui, ó, eu tenho um gráfico, né, para vocês, um esquema, na verdade. Então, eu vou ter lá os três estados físicos: sólido, líquido e gasoso, certo? Então, tem os três estados físicos. Só que, assim, a matéria, dependendo da temperatura, tá? E pressão também, né? Vamos falar mais de temperatura. Dependendo da temperatura, essa matéria, ela pode sair de um estado físico e ir para o outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que isso seja água, e eu vou ter água no estado sólido. A água no estado sólido é o gelo, tá? Então, as partículas estão bem unidas. Então, para eu ter água no estado sólido, eu preciso que essa água ela esteja abaixo de 0 graus Celsius, tá? Esteja numa temperatura fria, ok? Abaixo de 0 graus, né? Se eu tenho esse gelo, se eu tiro ele da geladeira e coloco em temperatura ambiente, por exemplo, sei lá, hoje 29 graus, o que vai acontecer com esse gelo, né? Ele estava no estado sólido por conta da temperatura, que era abaixo de 0 graus. Coloquei esse gelo no ambiente, ele passa a receber um calor, uma temperatura de 29 graus. Então, ele vai mudar de estado físico. Por quê? Porque a temperatura é maior do que 0 grau, tá? Então, ele vai passar para o estado líquido. Se eu pego esse líquido
né, essa água agora no estado líquido e levo ela, coloco num vasilhame, né, sei lá, numa chaleira e levo isso ao fogo, né, então essa água vai receber muito calor e aí o que que vai acontecer? Essa água que está no estado líquido, ela vai passar para o estado gasoso, tá? Porque as partículas vão se agitar demais e vão partir para o estado gasoso. Tudo bem, gente? Dúvidas, mandem lá no Classroom para mim, tá? Então, dependendo da temperatura, né, esse estado físico da matéria, ele pode se alterar, tá? Então, eu vou colocar, isso é uma coisa que vocês já aprenderam no sexto ano, eu tô revisando, tá? Então, não vou ficar aqui falando 1000 horas, tá? Então, do estado sólido, quando essa matéria está no estado sólido e passa para o estado líquido, tá vendo que eu tenho um aquecimento, tá? Então, qual cada mudança dessa de estado físico recebe um nome. Então, quando eu tenho a matéria no estado sólido e ela passa para o estado líquido, eu digo que aconteceu a fusão, né? Então, fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, eu aumentei a temperatura, tá? Se eu tenho, vamos pensar na água, tenho água no estado líquido e eu quero que ela passe para o estado gasoso, o que que eu vou fazer? Vou aumentar ainda mais a temperatura. Então, a passagem do estado líquido para o gasoso, a gente vai chamar de vaporização, tá? Tudo bem, gente? Então, vaporização. Pode acontecer o contrário, se eu abaixar a temperatura, essa matéria vai mudar de estado físico? Também. Então, olha lá no estado gasoso. Se eu diminuo, pensando em água de novo, que é o exemplo mais simples. Então, essa água no estado gasoso, se eu diminuo a temperatura dessa água no estado gasoso, ela volta a ser água no estado líquido, né? Então, o nome de estado gasoso para o estado líquido também é conhecido como condensação, tá? Ou liquefação, tá escrito liquefação aí, tá? Vocês podem ver os dois nomes. Eu acho que condensação é mais simples, é mais comum, tá? Então, do estado gasoso para o estado líquido. Ah, eu sempre gosto de dar o exemplo da panela de arroz. Então, vamos lá, ó. Tô fazendo meu arrozão lá, bonitão. Coloco água dentro do arroz e levo essa panela ao fogo, tá? O que que vai fazer? O fogo vai aquecer essa água do arroz, né? Vai fazer com que ela saia do estado líquido para o estado gasoso. Então, começa a sair aquela fumaça da panela, né? Se você coloca uma tampa nessa panela, o que que vai acontecer? A tampa, ela tá numa temperatura mais baixa. Quando esse vapor aqui, que tá cozinhando o arroz, né? Esse vapor de água sobe e entra em contato com essa tampa mais fria, o que acontece? Esse vapor de água se condensa e aí eu vou ter aquele acúmulo de água líquida na tampa do arroz. Então é um exemplo simples de condensação, tá? De mudança do estado gasoso para o estado líquido, tá? E se eu pegar essa matéria no estado líquido e quiser que ela vá para o estado sólido, eu vou diminuir ainda mais a temperatura. Então, pensando em água, eu vou diminuir, né, abaixo de 0 graus Celsius aí, para que ela vá para o estado, né, sólido, tá? E eu tô apresentando para vocês aqui mais duas mudanças aí de estado físico, né? Que é a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Tá vendo aí, ó, a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Como é o nome dessa mudança? Sublimação. Os pais de vocês devem conhecer melhor do que vocês. Já viram naftalina? É uma bolinha branca, tá? Essa bolinha branca, as pessoas mais antigas tinham o costume de colocar ela dentro do guarda-roupa. E ela tem um cheiro que eu acho horrível, né? Enfim, colocavam dentro do guarda-roupa para tirar o cheiro de mofo ou para impedir que algum inseto entrasse ali naquele guarda-roupa, né? E o que que acontece com essa bolinha?
ela é um sólido. Conforme você põe ela no ambiente, ela vai sublimando. Então, ela vai passando do estado sólido para o estado gasoso, tá? Então, ela sublima. E aí, com o passar dos dias, você vai procurar a bolinha e cadê? Não tem mais. Por quê? Porque ela sublimou. Ela saiu do estado sólido e foi direto para o estado gasoso. E aí a gente sente aquele cheirão, né, do gás lá da naftalina. Tudo bem? E a gente pode também ter o caso da ressublimação, que é a passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido, né? Isso pode acontecer, acontece principalmente nos polos, né, norte e sul aí do planeta, onde as temperaturas são muito baixas e a pressão também tem importância, a pressão atmosférica, e aí eu posso ter a passagem da água do estado gasoso diretamente para o estado sólido, tá? E aí eu vou chamar essa mudança de ressublimação. Tudo bem, povo? Um grande beijo. Eu acho que eu terminei. Ah, eu não terminei. Eu tô dando tchau pra vocês. Olha só que professora louca. Eu não falei sobre os pontos de fusão e ebulição, né? Ah, falei sim. Ah, então, ó, vamos lá. Ponto de fusão é a temperatura em que ocorre eu não fui bem específica agora, tá? Ponto de fusão é a temperatura em que ocorre a mudança de estado sólido para o estado líquido e vice-versa, tá? Então, cada matéria, cada tipo de matéria vai ter um ponto de fusão específico. Então, se eu for pensar em água, né, o ponto de fusão da água é em torno de 0 graus Celsius, né? Nesse ponto, eu posso ter a mudança do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Esse é o ponto de fusão da água, tá? Só que se eu for pensar num outro tipo de matéria, por exemplo, acetona, se eu for pensar em álcool, sei lá, ferro, qualquer outro tipo de matéria, o ponto de fusão e de ebulição vai variar, porque as matérias são diferentes, tá? E aí, o ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a mudança do estado líquido para o gasoso e vice-versa. Quando eu penso na água, eu vou dizer para vocês que a água pura, ao nível do mar, né, ao nível da pressão ali do mar, é de 100 graus Celsius. Então, a água vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius. A acetona não, é outro valor. O álcool, outro valor, tá? Então, cada tipo de matéria vai ter o seu ponto específico de fusão e ebulição, tá? Não é uma regra. Ah, todo mundo entra em fusão a 0 graus, todo mundo entra em ebulição a 100 graus. Não. Cada matéria tem o seu ponto específico de fusão e ebulição, ok? Deixa eu ver. Agora acabou, né? Eu dando tchau para vocês antes de terminar a aula. Então, como acabou, um beijo, até a próxima. Olha eu fazendo coisa errada. Professora doidinha.